eu penso assim. A palavra de Deus é para que você extraia do texto, não das suas vontades pessoais, aquilo que está escrito. Não é eu leio dessa forma, interpreto dessa forma e repasso o que eu interpretei. Não, você não interpreta da sua forma. O texto tem uma essência, a essência desse texto, ela está contida no autor que produziu o texto, não a partir da minha percepção. Logo, o que é necessário para o pregador é entender a mente, o pensamento, o contexto histórico pelo qual o texto foi escrito. Não simplesmente, por exemplo, Salmo 23, todos conhecem, geralmente. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? O Senhor é meu pastor? E a partir desse prisma, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há uma dúvida na minha mente. O Senhor é meu pastor, disso eu não tenho dúvida, mas te falta algo. O seu filho está faltando agora. O alimento faltou outro dia, a energia atrasou 2 ou quase 3, ou às vezes até cortou porque algo te faltou. Então há uma incoerência nessa frase. Ainda que nós que somos cristãos olhamos para Cristo e vemos no Cristo uma suficiência, amém? Amém. Mas a frase, ela não está dentro do seu contexto correto, porque logo pensa, a Bíblia ela não pode se contradizer, ela não pode, um autor, ainda que há um espaço de milhares de anos entre um e outro, por exemplo, Moisés, segundo as Escrituras, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, um só autor. Mas quantos anos depois foi escrito o livro de Lucas? Quantos anos depois foi escrito o livro de Mateus? Quantos anos depois foi escrito João? Mas se são escrituras sagradas ou divinamente inspiradas, porque se fosse qualquer escritura, qualquer um escreveria. Mas por que estão consideradas escrituras santas, sagradas, e mais do que isso, ainda que escrita por homens pecadores, homens como eu, o Marquinhos, homens de carne, mulheres, homem, humanidade, ainda que escrito por eles, por que é separado como texto santo? Porque também está escrito que toda a escritura foi divinamente inspirada, porque logo, a única passagem que diz que o próprio Deus é autor de alguma coisa, são nas tábuas da lei, que são 2 tábuas, 5 mandamentos em cada uma delas, e só na primeira vez, porque Deus escreve nas tábuas de pedra, com o seu próprio dedo. Quando Moisés desce do monte, o povo havia feito o bezerro de ouro, Moisés fica irritado, quebra as pedras, as tábuas, e Deus manda subir de novo e fala, agora escreve você, com a sua mão, em talha. Então a única passagem que eu tenho é Deus escrevendo nesse aspecto, e também, não fala o dedo de Deus, mas fica subentendido que em Daniel, uma mão misteriosa aparece para sentenciar o rei, se não me engano, se chama Beltesazar, não é Beltesazar, mas enfim, acho que Beltesazar é o nome de Daniel antes de se transformar em Daniel, mas é um nome bem parecido com esse, e fala que o dedo escreve na parede, e os magos daquele reino não conseguem interpretar. Mene, mene, tekel, parsim, pesado fostes na balança e achado em falta. E aquele rei, então, naquela mesma noite, ele é executado pelo próprio Deus. Mas tirando isso, toda a escritura, João, Marcos, Lucas, Mateus, Atos, Joel, enfim, Apocalipse, revelações de Apocalipse, todos os textos foram escritos por homens, mas segundo a própria escritura, inspirados pelo próprio Deus. E é baseado nessa inspiração que ela não traz contradição entre o que foi escrito em Gênesis com aquilo que foi escrito em Apocalipse. Ainda que Gênesis é a origem da humanidade e Apocalipse fala do fim das coisas, necessariamente não diz que Gênesis foi o primeiro livro escrito, como nem Apocalipse foi o último livro escrito.
Na verdade, Gênesis contém a origem das coisas e Apocalipse a revelação das coisas finais. Mas houve livros que foram escritos antes de Gênesis. Os historiadores vão dizer que Jó é escrito antes de Gênesis, como também outros livros são escritos após o livro da Revelação, porque João estava na ilha de Patmos, e o próprio Dr. Lucas, que nunca foi apóstolo, escreve Atos dos Apóstolos, a partir da percepção de uma investigação a respeito daquilo que ele viu e ouviu dos apóstolos. Então Lucas escreve o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, mas os Atos ele não presenciou. Ele falou: conta-me que eu escreverei. Bom, então há uma responsabilidade. É muito mais do que simplesmente ler. É muito mais do que ao meu bel prazer ou ao meu bel entendimento fazer isso. Nós não podemos desprezar, às vezes, a boa vontade desses homens. Porém, há uma preocupação, e não é minha no cunho pastoral, mas há uma preocupação nas próprias Escrituras, onde o próprio Paulo e outros homens com autoridade dada pelo próprio Deus diz: cuidado com as fábulas humanas, cuidado com as discussões a respeito de dissensões de coisas que não é o Evangelho de Deus, a ponto de o próprio Paulo dizer: se alguém vos pregar um Evangelho diferente desse que eu vos tenho pregado, seja ele anátema. O que é isso? Por exemplo, eu estava essa semana em Ribeirão Preto, na casa de um senhor que é de cultura espírita há muitos anos, foi desenvolvido dentro do espiritismo. A experiência dele no espiritismo parte a partir de uma dor, de a separação de uma criança recém-nascida, e depois esse mesmo homem, num determinado momento, também perde uma outra criança, uma na condição fetal, outra na condição de nascido, e acho que viveu 7, 8 meses e morreu. E ele, procurando explicação para a sua dor, ele para no espiritismo. Mas é interessante que ele era um jovem ainda. A única experiência que ele tinha até então era uma experiência católica falida, do qual ele mesmo disse: eu era católico, mas não ia na igreja. Falida nesse aspecto, de que ele, sendo católico, ele não foi um católico praticante. Então, falido ele no aspecto de buscar a Deus. E logo a primeira busca dele, após essa primeira experiência falida, ele vai para o espiritismo. E diz que nisso ele encontra, não a totalidade das respostas, mas pelo menos a maior parte das respostas que ele precisava. Eu falei: olha, eu concordo que há consolo nas religiões, mas eu penso que talvez o senhor tenha procurado pouco, porque o tanto que eu conversei com ele de tempo me fez entender que ele ainda está muito perdido. E pelo conhecimento bíblico, histórico que eu tenho, para a situação dele, que não é pequena, é muito grave, a dor é muito forte e o assunto é delicado, nas Escrituras Sagradas eu teria muito mais consolo. Mas ele parou de procurar, se deteve naquilo. E por que eu estou falando disso? Porque o Evangelho, a leitura, a expressão que ele tem é o Espiritismo. E o Espiritismo segundo quem? Allan Kardec, que escreve um livro chamado O Evangelho segundo Allan Kardec. E aí nós temos um problema aqui. Por quê? O próprio Paulo diz: se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, vos pregar um Evangelho, uma boa nova, diferente dessa que eu vos ensinei, seja ele anátema. O que é anátema, minha irmã? Você sabe o texto, eu estou vendo que você está pronunciando junto comigo. O que é ser um anátema? Eu sei, mas eu não sei explicar. Bom, tá jóia. Seja mentiroso, seja falso. Tá torto, não? O celular está torto. É amaldiçoado. Olha, Paulo está dizendo: se alguém vos ensinar, ainda que seja um anjo, porque pode ser anjo de Deus, que não vai ensinar errado, ou um anjo de Satanás, que segundo as Escrituras pode se transformar num anjo de luz. Ele é trevas, mas ele pode se disfarçar num anjo de luz. Mas olha o que Paulo está ensinando: se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, vos ensinar
um evangelho diferente do que eu vos tenho ensinado, seja esse homem amaldiçoado, seja ele um anátema. Isso é tão sério por quê? Porque este homem, ainda que movimentado pela dor, como eu disse, ele se moveu em direção a uma resposta muito curta. E ele foi se apegar no Allan Kardec. Foi um homem como eu, como você, como Cristo ressurreto, como Cristo vivente na terra, mas Allan Kardec morreu e está morrendo. Morreu e está enterrado. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então logo, a coerência, a consistência da palavra de Cristo com a de Allan Kardec é uma distância aqui na eternidade. Mas já estava escrito: se alguém vos ensinar um outro evangelho, ainda que seja alguém celestial, diferente do que eu vos tenho ensinado, seja ele amaldiçoado. Bom, posto isso, o que eu quero dizer? O conteúdo, por exemplo, espírita, é algo chamativo, é algo atencioso. Se você olhar, ele prende a sua atenção, porque vai te dando sempre um caminho mais fácil das coisas, um caminho, mas como já disse, é amaldiçoado, porque não vem de Deus. E por que não vem? Porque é uma inspiração totalmente dele, humana, não é divinamente inspirado, a ponto de que ele produz alguma coisa a partir de uma percepção dele. E as escrituras sagradas, o texto de Gênesis que disse: porque do nascido da mulher, do fruto do ventre da mulher, nascerá o varão que pisará na cabeça da serpente. Foi profetizado isso em Gênesis. Mas lá em Apocalipse diz que o dragão, a antiga serpente, ela persegue e ela é pisada na cabeça. Então, o que foi escrito em Moisés, depois de muitos milhões de anos, ou 1000 anos, alguns 1000 anos, não foi contradito por João. Dito que naquela época não tinha internet, dito também que não tinha celular, dito que João não tinha acesso às escrituras sagradas para escrever baseado no que ele viu ou ouviu. Talvez ele tivesse acesso, porque os escribas faziam cópias dos livros, possa ter chegado assim em João, mas a grande verdade é que é só apenas um exemplo, de muitos exemplos, onde a palavra de Deus não é contraditória a si mesmo. E isso talvez seja o grande diferencial da Bíblia Sagrada em relação a todos os outros livros, ou todo outro tipo de cultura religiosa que possa ser produzido. Mas ainda dentro do contexto cristão, nós temos algumas ditas religiões que, usando do livro sagrado, fazem mau uso do mesmo. Exemplo, o próprio João Ferreira de Almeida, que é tradutor das escrituras para o nosso português, a maior parte das traduções que temos é João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida, ele fez João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, nova versão contemporânea. Então ele veio fazendo revisões daquilo mesmo que ele traduziu, porque logo João não escreveu livros. Ele, conhecedor do hebraico, das línguas originais, talvez do aramaico, e até domínio do grego, ele prega aquilo, ele pega aquilo e faz uma transliteração para o português. Mas ele, não sendo um homem teológico, não conhecendo o contexto da cultura, apenas sendo um conhecedor, como se fosse um tradutor de inglês, pega-se um texto de inglês e traduz por português, mas sem nunca ter pisado em algumas regiões dos Estados Unidos, ele pode fazer uma tradução ao seu entendimento, que é pequeno perto da riqueza que o texto quer trazer. Então eu volto aqui: o Senhor é meu pastor e... Mas está faltando ou não está, gente? Para mim está faltando algumas coisas, sim ou não? Então há uma incoerência no texto. Por quê? O original hebraico não diz que nada faltará. O original diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Muda todo o sentido, porque Ele não me falta, mas coisas podem faltar, porque também está escrito: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem mais coerência no texto agora. Então o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará.
porque também está escrito: ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor estará comigo. E também está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda lá o Senhor estará comigo. Então o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque se eu me apegar como está escrito na maioria das Bíblias, eu vou criar no meu coração uma insatisfação com Deus, porque eu vou para minha casa cheio do culto, mas chego em casa e está faltando alguma coisa na despensa. Aí eu volto no culto de novo, é uma bênção, os louvores são uma bênção, mas daqui a pouco falta alguma coisa novamente, e aí eu começo a entrar em contradição. Pergunto: que Deus é esse? Pois o pastor pregou que se Ele é meu pastor, nada me falta, mas está faltando energia, está faltando marido, está faltando esposa, está faltando filho obedecer, está faltando um monte de coisa. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos comunicando, amém? Vamos nos atentar para o monitor aqui. Hoje é dia de ceia do Senhor. Eu fiz um pequeno vídeo para a gente entender o que é a ceia